Olá, tudo bom? Meu nome é Joaquim e esse vídeo do Project Gear é o 10º da série Enem 2020. Hoje eu vou comentar e resolver a questão 122 do caderno amarelo, então vamos começar? Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? De acordo com a questão, a velocidade do carro ao sair do ponto O é VO igual a zero, e sua aceleração é A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. O movimento deixa de ser acelerado e passa a ser uniforme quando o carro atinge velocidade V igual a 72 km por hora. Isso acontece depois de um certo intervalo de tempo TOP, ao chegar a um certo ponto P. Então, vamos começar a resolver esse problema a partir da equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado entre o semáforo O e o ponto P. A equação é dada por V é igual a VO mais A vezes TOP. Lembre-se que é sempre importante trabalhar com um único sistema de medidas. Então, vamos escolher trabalhar no SI. Dessa forma, precisamos converter a velocidade de km por hora para metros por segundo. Lembre-se que 1 km corresponde a 1000 metros e que 1 hora corresponde a 60 minutos. Como cada minuto corresponde a 60 segundos, então 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Assim, a velocidade do carro em unidades do SI é 72 km por hora é igual a 72 vezes 1000 metros dividido por 3.600 segundos, que é igual a 72 metros dividido por 3,6 segundos. Então, V é igual a 20 metros por segundo. Assim, substituindo os valores na equação da velocidade, temos que 20 é igual a 0 mais 1 vezes TOP, então TOP é igual a 20 dividido por 1. Então TOP é igual a 20 segundos. Agora, vamos calcular a distância do semáforo O ao ponto P por meio da equação horária da posição, que é dada por DOP é igual a VO vezes TOP mais ATOP ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores, temos que DOP é igual a 0 vezes 20 mais 1 vezes 20 ao quadrado sobre 2. Então DOP é igual a 400 sobre 2. Então DOP é igual a 200 metros. Concluímos, portanto, que o ponto P fica a apenas 200 metros depois do semáforo O. De acordo com o enunciado, os semáforos estão espaçados por uma distância de 500 metros, mas devem abrir quando ainda faltar 100 metros para o carro atravessá-los. Isso significa que o carro ainda vai percorrer 200 metros até o ponto A. A partir do ponto P, o movimento do carro é uniforme. Assim, até o ponto A, temos que dPA é igual a V vezes TPA. Substituindo os valores, temos que 200 é igual a 20 vezes TPA, então TPA é igual a 200 sobre 20. Então TPA é igual a 10 segundos. Isso significa que o tempo que o carro demora para sair do semáforo O até chegar a 100 metros do semáforo A é TOA é igual a TOP mais TPA. Então TOA é igual a 30 segundos. Perceba que a única alternativa que apresenta esse valor é a letra D. Então essa é a resposta correta. Mas se você quiser completar a resolução desse problema, basta calcular o intervalo de tempo que o veículo leva para percorrer mais 500 metros, que é a distância percorrida desde o ponto A até o ponto B. Então 500 é igual a 20 vezes TAB, então TAB é igual a 500 sobre 20. Então TAB é igual a 25 segundos. Como esse movimento é o mesmo do trecho BC, o intervalo de tempo também é o mesmo, ou seja, TBC é igual a 25 segundos. Assim, o tempo desde a abertura do semáforo O até a do semáforo B é TOB é igual a TOP mais TPA mais TAB, que é 55 segundos. O intervalo de tempo desde a abertura do semáforo O até a do semáforo C é TOC igual a TOP mais TPA mais TAB mais TBC, que é 80 segundos. Essa é uma questão que testa simultaneamente a habilidade de interpretar a leitura do enunciado e de fazer cálculo tendo como base dois assuntos: movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Lembre-se que você tem em média 3 minutos para resolver cada questão do Enem, então a dica é tentar refazer essa questão e marcar o tempo que você demora para resolvê-la. Em um primeiro momento, pode ser que você demore 5 minutos ou mais, mas não tem problema. O objetivo é repetir quantas vezes forem necessárias até você conseguir fazer em menos de 3 minutos. Se você gostou desse vídeo, por favor, ajude curtindo e compartilhando.
Você também pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Você acabou de ver que eu utilizei 3 equações horárias do movimento para resolver essa questão, certo? 2 para um movimento uniformemente variado e 1 para um movimento uniforme. Mas há outro método que leva ao mesmo resultado de maneira mais fácil. Lembre-se que a área sobre a curva da velocidade equivale à distância percorrida pelo carro. No caso dessa questão, a curva consiste em uma reta inclinada devido ao movimento uniformemente variado e a uma reta horizontal devido ao movimento uniforme. Perceba que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Portanto, o carro atinge 20 metros por segundo depois de 20 segundos, que é quando ele passa a ter um movimento uniforme. A área sobre essa curva é a área de um triângulo retângulo de base 20 segundos e altura 20 metros por segundo, ou seja, A1 é igual a 20 vezes 20 sobre 2, então A1 é igual a 200 metros. Isso significa que o carro percorreu 200 metros enquanto desenvolveu um movimento uniformemente variado. Como o semáforo A deve abrir depois que o carro percorreu 400 metros, então a área desse retângulo deve ser de 200 metros, ou seja, ΔT vezes 20 é igual a 200. Então ΔT é igual a 10 segundos. Então t é igual a 30 segundos. Mas professor, a unidade de área não deveria ser o metro quadrado? Sim, deveria, se nós estivéssemos trabalhando com a geometria euclidiana, que analisa o espaço à nossa volta. Aí a área de uma parede, por exemplo, deveria ser o metro quadrado, ou centímetro quadrado, etc. Mas a matemática abrange outros tipos de espaços, como no caso dado entre as coordenadas da velocidade e do tempo, que acabei de discutir aqui. Quer saber mais? Então deixa um comentário.